que o pessoal com as crianças venha tudo de manhã, não é verdade? Então nós temos essas mensagens e muita coisa que falamos aqui, às vezes você encontra continuidade em outros pontos. Então se você quer saber mais, você pode sempre acessar os nossos canais. Pai amado, fala conosco mais uma vez. O Senhor conhece cada coração que está aqui, cada pessoa, cada sentimento, cada pensamento. Nada está oculto de Ti. E o Teu amor é tão grande por cada um. Teu amor é único, não faz distinção de pessoas. O Senhor não tem medo dos nossos problemas, nem dos erros. O Senhor é aquele que está sempre disposto a receber e abraçar. Fala conosco. Amém. Sabe, às vezes as pessoas pensam que na hora que você tem que pregar uma mensagem ou de ouvir uma mensagem, ela tem que ser uma coisa muito difícil, complicada. E às vezes as pessoas acham, por causa do espírito de religiosidade, de que se uma coisa tem que ser muito complicada e difícil, afinal de contas, para agradar a Deus. E sabe que Deus, Ele é simples, Ele se agrada das coisas simples. Embora as coisas de Deus sejam profundas, elas são simples, ou seja, elas não são complicadas, não são confusas. Quando a coisa fica muito confusa, você precisa desconfiar. E uma coisa simples que eu aprendi, por exemplo, quando eu me tornei cristão já uns muitos anos atrás, alguém me disse: você pode ir numa igreja, você pode estar ouvindo uma mensagem, você pode estar num encontro de uma célula, não é? Mas nada acontecer. Mas se você falar: Deus, fala comigo, Ele vai falar com você. Mas como é que Deus vai falar comigo se é uma pessoa falando uma mensagem que Ele preparou há algum tempo, eu não sabia que eu ia estar aqui, e nós somos muitos ouvindo uma só? Eu falei: experimenta dizer para Ele falar com você. Então, fala no seu coração aí: Deus, fala comigo. E Ele vai falar. E para nós o mais importante, como eu estava falando, na nossa comunidade, não é somente esta reunião aqui, mas é o relacionamento das pessoas. Por isso nós temos nossas células, nossos grupos, né, que são os que estão podendo fazer presencial, estão fazendo, mas o mais importante é estarmos juntos, ter amigos, ter alguém que anda junto com você. Amém? Se você tem alguém que anda junto com você, o seu sucesso é garantido. Sozinho a gente não vai muito longe. Nós queremos falar sobre o Espírito Santo. Estamos falando de viver em comunhão com Deus. E Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E nós queremos tocar nesse ponto porque existe muita ideia errada sobre o Espírito Santo. E muita complicação, muita coisa estranha. Toda vez que tem uma coisa que transforma as pessoas, o diabo, o inimigo, o adversário vai querer confundir. Por isso que existe tanta confusão sobre o Espírito Santo, tanta confusão sobre oração. Mas quando você pega a Bíblia, está tudo lá, ele é simples e claro. Por exemplo, o que é comum a todos os cristãos em todo o mundo? O que é comum a todos os cristãos? Você já viu um culto um culto de uma outra cultura, de um outro país? Hoje é fácil, você pode pegar no YouTube, né? É interessante que esse dia eu estava assistindo um culto, e era de uma igreja, uma era da Indonésia, não é? Outra nas Filipinas. Eles são orientais, né? Entendeu? E aqui, para nós, os orientais são sempre um pouco mais reservados e tudo, né? Aí você vê aqueles orientais pulando, uns dançando, né? E é interessante, e os caras pregando, a gente acha... Porque nós estamos muito acostumados a ver ocidentais, não é isso? Mas assim... E aí você tem o pessoal da África, não é verdade? Cultos na África, você tem, não é? Pessoas lá na Europa, no norte, todo mundo brancão, loirão, não é? Quem tem cabelo preto fala: nossa, olha, tem cabelo preto. Agora, na Índia,
Tem cristãos na China, tem cristãos de igreja subterrânea, tem cristãos em todo lugar, no Egito, na Etiópia. Mas o que é comum a todos os cristãos? Porque sabe, quando você começa a falar de igreja, essas coisas, o pessoal sempre foca, porque uns fazem assim, vocês fazem assim, um batiza, outro não batiza, outro mergulha, outro joga água, outro fala uma coisa, outro fala outra, o pessoal foca nas diferenças, mas você sabe o que é comum a todos os cristãos em todo o mundo? Quando você chegar lá na Austrália, você chegar no Japão, no Paquistão, o que é comum? O que é que une todos os cristãos? O que une todos os cristãos é uma coisa só. Olha esse texto. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de receber ou de beber do mesmo Espírito. Então o que você vai encontrar em todos os cristãos do mundo inteiro é que eles têm o mesmo Espírito Santo habitando dentro deles. É o mesmo, diga mesmo. Mesmo significa igual. A mesma pessoa. Então não importa qual é a cor, raça, etnia, nada, o mesmo Espírito habita em todos. Isso deveria ser o nosso ponto principal. O mesmo Espírito habita em todos. Então, a Bíblia também diz, Efésios 2,18, que todos temos acesso ao nosso Pai por meio de um Espírito. Olha esse texto. Olha, isso é tão poderoso, por quê? Porque você imagina que eu estou aqui com o Rafael, que está aqui, aproveitar que ele está aqui de exemplo, e eu tenho algo para comunicar de Deus para o Rafael, e eu acho que eu tenho que me esfalfar, eu tenho que me matar, explicar, eu tenho que brigar para ele entender. Mas se eu creio que o mesmo Espírito que está em mim está nele, fica mais fácil ou não fica? Fica, posso dizer, Espírito Santo, eu vou falar com ele. Mas fala com ele quando eu falar com ele. Porque é isso que está acontecendo. Agora eu estou falando com você, se bem que eu estou numa posição melhor, porque eu estou com o microfone e você não pode falar junto comigo. Mas assim, na medida que eu falo com você, o Espírito Santo fala com você. Eu creio. E o Espírito Santo fala com quem é filho e com quem não é filho. Porém, ele só habita em quem é filho. Já vou explicar. Então olha que esse texto, agora, por causa do que Cristo fez, o que ele fez? Ele vem, se torna carne, ele vive uma vida santa, ele é crucificado, perdoa os pecados, paga o preço pela nossa condenação, ele ressuscita, ele desce a mansão dos mortos, ele toma as chaves da morte e do inferno do inimigo, prega aos que estavam em prisão, coisas muito profundas, não tem como falar hoje, e ele ressuscita, ele fica aqui por 40 dias, depois ele sobe aos céus, e quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo. Por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito, você percebe? Você vai encontrar mesmo Espírito, dezenas de vezes na Bíblia, mesmo Espírito. Ora, então, o direito que o Rafael tem de acessar a Deus e eu, é o mesmo. O direito que uma pessoa que entregou a vida para Cristo agora tem de acessar ao Pai, de ter direito à herança de filho, é o mesmo do que eu que sou cristão, sei lá, há 40 anos. Não é porque é o mesmo Espírito, é o mesmo direito. Nós não, você é muito novo. Ou então quando os pais têm 3 filhos, né, que nem eu tenho, tinha 3 com 4 anos de diferença, né? Então, não, você vai falar, eles ficam, quando são menores, não, porque eu que sei, eu falo com o pai, não sei o que fala, mas com Deus não, todos temos acesso de maneira igual. Os filhos podem achar que têm acesso diferente ao pai, mas o pai que ama os seus filhos acha, não, meus filhos têm direito, têm o mesmo acesso a mim. O que eu não posso fazer é fazer a mesma coisa, porque tem, 8 e porque tem 18, eu não posso tratar da mesma maneira. Mas o acesso ao Pai, o direito de filho é o mesmo.
Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadão do povo santo e membros da família de Deus. Então, o que faz você membro da família de Deus, não é se você faz tudo certinho, não é se os religiosos da igreja carimbaram o seu passo e dizer, você é uma pessoa que pode frequentar o nosso grupo. Isso é uma coisa tosca. O que dá acesso a você, à família de Deus, é porque você tem o Espírito de Deus. Juntos somos sua casa. Sabe o que está dizendo? Tá, eu sou habitação do Espírito Santo, você também, mas nós juntos somos casa de Deus. A casa de Deus é algo que é construído por pessoas. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Então, olha, juntos somos casa de Deus. Não existe evangelho do cara sozinho. Não existe o cristão individual. O conceito do cristão sozinho em casa, ele não existe na Bíblia. Cristão é uma coisa que é sempre em comunidade. Mas hoje, por causa de muitas decepções, de péssimos líderes, e as pessoas são muito emocionais. Acontece uma coisa que ela não sentiu bem na igreja, que aconteceu, ela já afasta. É a geração, é a era dos sentimentos. O que eu sinto é a verdade. Quem disse que você sente a verdade? A verdade é a verdade. O que você sente pode ter nada a ver com a verdade. Quantas vezes pessoas se ofenderam com uma outra, eu sinto que o Ronaldo está bravo comigo, eu sinto isso, eu sinto, e está sentindo besteira, porque não tem nada, certo? Vai ver, ele estava triste porque o Corinthians perdeu, só isso. Estava feliz. Juntos somos a morada de Deus, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas, e o próprio Cristo é a pedra. O que nos une é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, por mais que nós sejamos diferentes. Isso devia fazer a gente ter menos briga, menos discussão na igreja. Todos foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. A vontade de Deus é que todos sejam filhos. O Espírito Santo, então, é esta marca que nos distingue como os filhos de Deus. Quem é filho tem um Espírito. Quem não é filho não tem um Espírito. Mas espera aí, não somos todos criados à imagem de Deus? Sim. Mas para ser filho de Deus, é necessário ser diferente. Tem que nascer na família de Deus. Você viu aqui as crianças serem apresentadas, certo? São filhos desses pais. Mas se por acaso algum deles tivesse um filho adotivo, não foi o caso hoje, seria menos filho por causa disso? Não. Não seria. Por que que só os que têm o Espírito Santo são filhos? Por causa disto. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, creram nele em Jesus, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou, numa outra versão, o poder de se tornar filho. Você percebe? É uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Tem gente que acha que porque vai na igreja, faz atividades religiosas, está com uns grupos, é filho de Deus. Não dá para saber. Só é filho de Deus quem tem o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Bom, isso traz uma segurança para nós, que se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Tem alguns ensinos errados que dizem que você tem que se esforçar para ter o Espírito Santo. Você nasce na família de Deus, mas você não é salvo. Uma coisa de doido, né? Imagina, meu filho nasce na minha família, mas não é meu filho. Isso é ridículo. Diz que você nasce, mas aí você tem que se esforçar para ser filho. Não tem embasamento bíblico, não tem. Filho é filho. Quando faz a coisa certa, é filho, fez besteira, continua sendo filho. Amém, irmãos? Todos quantos creram em Jesus e o aceitaram, deu o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. E o texto diz que ser filho de Deus é algo que eu tenho que escolher. Então é por isso,
Deus criou a todos a sua imagem e semelhança, mas Deus quer ser o seu pai. Agora, se você quer ser filho, por quê? Porque é uma adoção. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Todos os demais, nós somos adotivos. Fomos adotados por Deus. O Pai me quer como filho, mas eu preciso aceitar a Deus como meu Pai. Está dando para entender, gente? Deus está dizendo, olha, quer ser meu filho? Eu vou te dar. Aí tem uma lista de bênçãos, gente, de promessas. Deus fala, tá. Aí faz o seguinte, eu quero o dinheiro, eu quero as bênçãos e tudo. Deus fala, eu posso até te dar. Aí tem um problema. Tem muitas pessoas que experimentam bênçãos de Deus, que experimentam coisas boas de Deus, porque Deus é bom. Mas Deus fala, mas o melhor é que eu quero que você seja meu filho. E vai ter gente que não se torna filho, sabe por quê? Não, negócio de ser filho eu vou pensar. Gente, a melhor coisa do mundo é ser filho de Deus. Porque quando você é filho de Deus, você passa a ter dentro de você o Espírito Santo de Deus, e Ele, a presença dEle dentro de você é algo muito poderoso. E deixa eu dizer, se você creu em Jesus, e creu nele, você recebeu o Espírito Santo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por causa da religião, das coisas espalhafatosas, por causa de muitas coisas distorcidas, as pessoas pensam, presta atenção, que elas conseguem ser filhos de Deus sem ter o Espírito Santo. Ou então elas acham que tem que sentir o Espírito Santo. Por exemplo, ela teria que cair, ela teria que ficar falando, berrando, gritando, chorando. Às vezes você vê uma pessoa chorando, gritando, você fala, nossa, está cheio do Espírito. Não necessariamente, pode estar com um problema, pode estar com uma... Não dá para saber. Quando as pessoas receberam o Espírito Santo, em Atos 2, o pessoal falou, eles estão bêbados. Em outras palavras, sinais exteriores. Eu lembro que no começo falavam do batismo do Espírito Santo, eu falava, não consigo. E eu tinha um medo danado do Espírito Santo. Eu tinha um medo do Espírito Santo. Eu tinha medo do batismo, por quê? Porque vi umas pessoas fazer umas coisas, gritar, cair, falei, mano, eu vou passar vergonha. Que coisa. Eu não quero treco desse. Depois eu descobri que muito daquelas coisas não era o Espírito Santo. É que as pessoas, elas viam os outros fazendo e falaram, eu vou fazer também, porque se eu não fizer, vão dizer que eu não tenho o Espírito Santo. E aí, blá, 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 aquelas coisas todas. Já viu isso, não? E eu ficava lá dizendo, esse negócio do Espírito Santo, não sei se é para mim. Porque eu achava que tinha que sentir, que os caras contavam que tinha, que sentiu, que falou, que ouviu voz, e caiu. Eu falei, mano, não acontece nada disso comigo. Mas depois eu comecei a ler a Bíblia, e diz que eu fui adotado como filho, e que se eu criei em Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Ele está aí, ponto. Se eu sinto ou não, é uma outra questão. Amém, irmãos? Porque tudo na vida cristã é por fé. O problema é se a gente não tem a consciência que o Espírito está aqui e não desenvolve, presta atenção, relacionamento com o Espírito Santo, a gente vive uma subvida. A gente é um cristão que parece ainda um escravo lavado, vai. Sabe? Quando você é príncipe, que nem falamos no ano passado, não é mais escravo, é príncipe. Mas o diabo vem, não, você é um meio escravo ainda. Você vai aí desescravizando aos poucos. E aí só olha a Bíblia e fala, não, você recebeu um espírito de adoção, e não um espírito de escravidão. Olha que texto fantástico. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Abba é nome hebraico para pai, papai. Olha que tremendo. Nós somos adotados como filhos. E
Deus colocou em nós o Espírito de seu Filho, é o Espírito Santo, que agora consegue dizer: Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, isso é tão importante, você entrega a vida a Cristo, o seu Espírito que estava morto, renasce. O Espírito é a sua parte capaz de ouvir a voz de Deus e se comunicar com Ele. E ao mesmo tempo, instantaneamente, o Espírito Santo vem fazer morada, porque não tem como, teria que rasgar a Bíblia. Quando você ganha um novo Espírito, o Espírito Santo vem habitar em você. Amém. Agora, a parte de desenvolver um relacionamento é assim. Imagina que eu combino já que eu estou com o Rafael aqui, não estamos na pandemia, certo ou não? E você me convida para um churrasco lá em Perdões, com a família ali, só 70, 80 pessoas, só o pessoal mais perto. Né? Um boi, né? Um pernil, né? Um pernilzinho de cordeiro, pessoal, cara, uma paleta de cordeiro, um molho de hortelã, Jesus amado. Aí você me convida, aí nós vamos no meu carro, por exemplo, ou eu vou no seu carro. Aí eu entro no seu carro. E a gente vai até Perdões. Mudo. Não precisa falar nada. Aí eu chego lá, churrasco e tudo mais, e eu mudo, não falo nada. Ele me traz de volta até minha casa e eu mudo, não falo nada. É um negócio meio estranho, não é? Não está. Olha, nós temos o Espírito Santo, mas às vezes a gente não fala com Ele. Ele está aí dentro, a gente não está conversando. Porque a religião bota essa besteira na mente que você tem que ter tudo perfeito. Na hora que você fizer tudo certo, Deus vai te ouvir. Mentira. Você sabe quando o filho mais é ouvido? Sabe o que o Theo estava chorando aqui? Ele dizia o seguinte: eu não estou nem aí se tem 300 pessoas aqui que estão me vendo. Eu quero a minha mãe. Você está entendendo? O filho pode falar com o pai a qualquer hora. O pai ouve você quando você fez besteira e quando você acertou. Amém, irmãos? Vamos ficar com a Bíblia. Não com os arrepios, com as ideias, com as invenções. Por isso, se você não conhece a Bíblia, você ouve mensagem e acredita em tanta asneira, que hoje em dia tem tanta asneira. Mas olha isso aqui. Olha que legal. O pai me quer como filho, eu preciso aceitar ele. Se somos filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Pô, se você é filho, é herdeiro. Olha que coisa tremenda. O que significa? Olha, que tudo que Deus tem é seu. E ele está co-herdeiro com Cristo. Faz questão de dizer, tudo que Deus deu a Cristo, Ele pode dar a você. Você não é igual a Cristo no sentido de ser o Filho de Deus. A deidade, né? Correto? Deidade é atributo de ser Deus. Mas com relação a todo o resto, nós temos as mesmas coisas, mesmo direito. Nós não somos como Ele, porque Ele é o Filho Santo, Ele é a pessoa da Trindade, mas por meio do Espírito Santo, Ele nos fez participantes da sua natureza divina. Por isso fomos adotados. Deixa eu dizer, eu estou explicando um conceito bem simples. Mas a consequência é extremamente poderosa. A consequência é, eu poderia perguntar tudo para o Espírito Santo. A religião diz, você tem que separar uma hora, ficar um tempo de joelhos não sei o quê, e então Deus vai te ouvir. Mentira, Deus vai te ouvir se você estiver no banheiro e começar a orar. Estiver tomando banho. Deus vai te ouvir sempre. Agora, é bom você separar só um tempo com Ele? Opa, se é bom. É por isso que a gente separa um tempo. Porque é tão bom estar na presença, é tão bom ouvir a Ele, que você separa o tempo, sozinho. Mas também é bom estar com as pessoas. Porque para adorar a Deus é mais fácil. A gente adora sozinho também. Mas geralmente, né, eu às vezes coloco uma música, eu estou ouvindo um louvor. Quando a gente adora junto, é poderoso. Então, agora, o que acontece? Nós somos filhos que nunca seremos abandonados pelo Pai. Porque Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nada pode nos separar. Segundo, nós somos filhos que temos herança do Pai.
Nós temos o amor do Pai. E nós temos a correção do Pai. Porque o Pai corrige o Filho. Aí as pessoas começam. Aí entra a religião dizendo, dá a impressão que Deus só tá esperando você pisar na bola para Ele te dar um mata-leão, para Ele te dar um golpe e te derrubar. Você acha que esses pais que estão aqui, eles estão doidos para esperar o filho fazer alguma coisa errada para dar uma surra nele? Você acha que é isso? Não, filho. O texto é simples. É que o pai se importa. O pai não vai deixar você fazer uma besteira e destruir a sua vida. Às vezes Deus, para impedir a gente de fazer uma besteira, Ele bota uns obstáculos na nossa vida que a gente não entende. Deixa eu deixar bem claro. Quando fala que Deus corrige, não fala que Ele põe enfermidade. É Deus está me corrigindo, botou esse câncer aqui para ver se eu aprendo. Isso é mentira, isso não tem base bíblica. Deus fez morrer alguém da minha família para eu aprender. Deus não mata ninguém para ensinar. Ei, onde tem essas ideias? Não tenho tempo para destruir todas aqui. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimos que Deus dirigiu aos filhos dele? Meu filho, não despreze a disciplina, não desanime quando ele corrigir. Disciplina é ensino. Ser disciplinado é ser ensinado a andar. E correção é quando você não anda nesse caminho, Ele pega e faz você corrigir a sua rota. Amém? Ele corrige a sua rota. Pois o Senhor disciplina quem ama e corrige todo aquele que aceita como filho. Mas a disciplina para Deus é para o nosso bem, a fim que sejamos participantes da sua santidade. A santidade é, cara, você não é mais, você é separado, você é alguém que tem o meu Espírito Santo, você não é como todo mundo que não tem, você escolheu andar comigo, então eu vou ser fiel, eu vou ser seu pai, eu vou dar a sua herança. Imagina, você vai receber uma herança, já que o Rafael está aqui como filho, de 100 milhões de dólares. Você consegue pensar como fazer com 100 milhões de dólares? Vai dar um jeito. E se tivesse alguém para orientar você exatamente como fazer? Não era melhor? Pois o Espírito Santo orienta a gente a usar a herança. Porque você pode fazer muita coisa errada com 100 milhões de dólares. Por isso, quem é o Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo? É quem nos ensina a viver como filhos de Deus. Ele ensina a gente, fala, você é filho, tem umas coisas que você, tem uns poderes agora que você não sabe que você tinha. Tem umas coisas que você não sabe que você tinha. Você pode fazer umas coisas que você não podia fazer antes. O Espírito Santo, olha, não tenho tempo só nesse culto para dizer. Como é que o Espírito Santo é descrito? Está pequeno aí. A palavra Espírito, você vai ver no grego, é pneuma. A palavra usada para Espírito, o Espírito Santo seria esse pneuma. Pneuma é fôlego, respiração, sopro, força. Por causa disto, às vezes a gente acha que o Espírito Santo é impessoal. Ele é uma força. Fala que ele veio sobre Jesus na forma de pomba, em Mateus 3,16. Fala que ele veio como línguas de fogo, em Atos 2. Jesus fala que aquele que crê nele fluirão do seu interior rios de águas vivas, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é muito comparado com fogo, com água. Parece que ele é um negócio líquido. Então, a gente pode ser tentado a pensar, por causa das figuras, que ele é impessoal. Mas, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. Diz, ele é uma pessoa. Porque na Bíblia, embora ele está escrito lá, pneuma, espírito, ele tem um pronome, ele tem uma indicação definida. Ele é alguém. E se ele é uma pessoa, eu posso ter relacionamento com ela. Estou falando do fundamento da vida cristã. Se nós, presta atenção, se você a partir de hoje começar a conversar todo dia com o Espírito Santo, a sua vida vai virar poderosamente. Se você usar todos os dias, bom, o Espírito Santo está comigo. E você começar a perguntar, me dirige no meu trabalho, como é que eu faço isso? Como é que eu faço comida? Ele vai guiar em tudo.
Agora, isso é por fé. Se você não crê, é como eu ir lá para o Rafael, no super churrasco dele, ficar quieto, não conversar, ficar quieto num canto e voltar. O Espírito Santo é uma pessoa, então ele tem uma personalidade. Uma pessoa tem personalidade, ela tem gosto, ela tem vontade, ela tem emoção. Por isso que dá para entristecer o Espírito Santo. E Jesus falou assim: se vocês me amam, vão obedecer meus mandamentos. Você sabe que a grande luta no começo era: como é que eu vou obedecer os mandamentos de Deus? Você sabia que tem muita gente na vida cristã que está patinando? Sobe e desce. A vida é como se fosse uma montanha russa, sabe? Sobe e desce, sobe e desce. É uma montanha russa de emoção, montanha russa de pecado, agora cai no pecado. Montanha russa de financeira. Mas a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai mais e mais até ser dia perfeito. Seria mais como escalar uma montanha. Por quê? Porque o segredo para obedecer a Jesus é o Espírito Santo. O segredo para aprender a usar a herança é o Espírito Santo, mas a gente não conversa com Ele. Porque a gente acha que, botaram na cabeça, que Ele é um treco, uma coisa que aparece, toma você faz, depois Ele some. Não é esse espírito maligno de centro espírita, não é esses espíritos demoníacos que tomam a pessoa. O Espírito Santo não é isso. Ele é gentil, Ele é manso, Ele habita com você. Ele é a voz interior. Está na vida de todos que creram. Pode ser o caso de você não estar conversando muito com Ele, mas eu duvido que a sua vida não muda se começar agora. E eu pedirei ao Pai, disse Jesus. Ele diz: se vocês me amam, vão obedecer os mandamentos. Aí a pessoa fala: mas como? Eu vou pedir para o Pai, e Ele vai mandar outro conselheiro. Diga isso, outro. É uma outra pessoa, não é Ele. Mas outro, é um nome que na sua etimologia diz no mesmo tipo. Outro conselheiro, é como eu, que estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Deixa eu dizer uma outra verdade. Olha como é simples. O Espírito Santo está com você para sempre. Ele não sai, volta, não sai. Mas não é possível, é possível pecar contra o Espírito Santo? Mas parece que você teria que rejeitar a graça de Deus. Esse pecado não tem perdão, porque você rejeitou a graça de Deus, então não tem jeito, Mas o Espírito Santo não sai de você quando você peca, quando você falha. Amém? Está dando para entender? Você pode entristecer Ele. Por quê? Ele fica te dando uns toques, mas você ignora. Ele pode entristecer, Ele pode apagar. O que é apagar? Você não ouve mais a voz dEle. Mas na hora que você se arrepende, na hora que você fala: Espírito Santo, eu quero te ouvir, imediatamente volta. Amém? Porque Ele é eterno. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está dizendo, na passagem, dizendo que Ele iria morrer, ia ressuscitar e ia para o Pai. Eu falei: eu vou ficar sozinho? Ele falou: não, eu vou mandar outro. Só que Ele vai estar com vocês para sempre. Eu não posso ficar para sempre nesse corpo com vocês, mas o Espírito Santo pode estar com vocês para sempre. E aí, o que acontece? Jesus continua falando e diz: aquele que não ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai. Você pode ver que toda vez que há o Espírito Santo, existe a questão da obediência à palavra. Por quê? Porque, gente, todas as bênçãos vêm pela obediência à palavra. A capacidade para obedecer à palavra vem do Espírito Santo. A gente pode ter uma vida de mais que vencedores se começar a ouvir o Espírito Santo. Você pode começar a ter uma vida de sucesso profissional se você ouvir o Espírito Santo. Você pode ter uma vida de sucesso emocional, de relacionamento com as pessoas da sua família, se você ouvir o Espírito Santo. Você pode ter uma vida amorosa, você encontrar a pessoa certa, se você ouvir o Espírito Santo. Ele é a chave, Ele foi dado para nos guiar em tudo. Olha o que diz: tudo vos tenho dito enquanto estou com vocês. Jesus falou: quando eu estou com vocês perguntam tudo para mim e eu resolvo. Não é maravilhoso? Senhor, não tem pão, o que você tem aí? 5 pães serve? Não, multiplica. Senhor, eu não sei o que, é o seguinte, é que a minha sogra está doente, cadê? Ora, é curada. O que vamos fazer com esse menino? Ele explica, por que acontece? Ele ensinava tudo, está dizendo: eu estou com vocês, só que eu não vou poder ficar. Mas o conselheiro,
Essa palavra conselheiro, ele é traduzida por conselheiro, advogado, ajudador. É a pessoa que está do lado para dar o suporte. Você imagina? Por isso que Deus é humilde. Deus é tão humilde que, primeiro, Ele não tem vergonha de você ser filho dele, com todas as besteiras que eu e você fazemos. Segundo, Jesus não se envergonha de chamar irmão, diz o texto. E o Espírito Santo habita em nós, mesmo com as nossas fraquezas. Por isso que Ele é um Deus humilde. Então, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo que eu disse. Ensinará a vocês todas as coisas. Quantos precisam aprender alguma coisa nova no seu trabalho? Precisa? Eu já contei experiências minhas, eu não tenho tempo hoje aqui, mas até hoje, sempre na área profissional, porque um dia eu estava lá e falei, o que eu vou fazer no meu trabalho? Deus falou, o Espírito Santo sabe, veio na minha mente assim, você acha que Jesus ia dizer que não sabe projetar equipamento médico para terapia intensiva, que eu fazia no meu trabalho muitos anos atrás? Será que ele não sabe de eletrônica? Será que ele não sabe música? Aí me veio o texto, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo conhecimento novo que a humanidade está procurando, está vindo dele. Aí eu falei, eu creio. E eu comecei, bom, Espírito Santo, eu creio que Tu és o Espírito de sabedoria. Eu creio que Tu és o Espírito de entendimento. Eu creio que Tu és o Espírito da revelação. Eu creio que o Senhor sabe isso aqui. Me responde. Aí eu comecei a ficar chocado. Ele começou a desenhar diagrama elétrico na minha mente. Sempre acho engraçado que um dia eu fui ao banheiro e fiz essa oração. Mas o que está errado aquele negócio? O cara está uma semana lá, aquele engenheiro não sabe o que está fazendo. E o Espírito Santo falou, ele está fazendo errado, ele está fazendo assim, mas se fizer assim, me desenhou um esquema elétrico. Eu orei indo para o banheiro, ele me respondeu quando eu estava lá sentado, fazendo, porque tem hora que você tem que ficar lá. Hoje a gente pega o celular e perde tempo, fica ali no joguinho, quando a gente podia falar com o Espírito Santo. O joguinho tira a gente de falar com o Espírito Santo. Aí eu voltei, cheguei lá, falei, mas se eu falar para o cara, o que eu vou dizer? Ele falou, sugere, dá uma sugestão, como quem não quer nada. Eu falei, cara, posso dar uma ideia? Já pensou em fazer isso aqui? Talvez desse, né? Desenhei ali. O cara voltou, cara, funcionou. 2 semanas de trabalho, o cara voltou, resolvi em 5 minutos. O Espírito Santo sabe tudo, amém, irmãos? Sabe como falar com uma pessoa? Sabe até que carro você deve comprar? Se você deve vender? Ele sabe todas as coisas. Terminando aqui, a banda pode subir. A pessoa do Espírito Santo veio para ficar para sempre do nosso lado. Diga para sempre, para sempre, para sempre comigo. Isso é importante saber, para sempre. Voltou para nos ensinar todas as coisas. Ele veio para nos aconselhar e guiar em tudo. Por isso que ele é chamado de o guia. Ele nos direciona. O Senhor te guiará continuamente. Como é que o Senhor? Olha, o Espírito Santo, Ele é Deus. Mas Ele é uma pessoa distinta. Ele tem a capacidade de habitar em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora você imagina que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E você cai num pecado sexual. É terrível. Você estava lá cometendo esse pecado. O Espírito Santo estava lá. Você grita com uma pessoa, é grosseiro. O Espírito Santo está dentro de você. Então alguma coisa te incomoda e fala, isso não está certo. Você pode falar, Espírito Santo, me perdoa. Perdoa, tu estás aqui, Mas aí pergunta para o Espírito Santo outra pergunta. Pergunta assim, por que eu estou cometendo esses erros? Por que isso está acontecendo comigo de novo, Espírito Santo? Sabe o que você vai ouvir? A voz de amor. A correção do Pai vai dizer, então, filho, é por causa disto. Ele vai ensinar a gente a andar. Vai ensinar a gente a obedecer. O Espírito Santo veio para nos dar dons espirituais. Não vou falar sobre isso hoje há muito tempo. Os dons são dele. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, Romanos 12, se você quiser ler depois, Romanos 12, o mesmo Espírito distribui dons a todos, cada um como ele quer. Ele vai dar para o Rafael um, vai dar para mim outro, vai dar para a Sullivan outro, vai dar para a Lu outro. Ele não faz igual, porque nós somos diferentes, essa é a beleza. Ele não tem que ser igual ao Rafael, ele ser igual a mim.
Eu tenho que ser só eu. E Ele dá dons para nós. Para que Ele me dá dom? Para poder servir. O meu dom serve o Rafael, serve você, o seu dom serve a outro. Mas esses dons só vêm se você acredita que Ele está em você, que Ele te deu. E tem os dons naturais, tem os dons sobrenaturais. Você sabia que toda vez, por exemplo, eu estou aqui pregando essa mensagem, eu vim para cá com uma convicção. Eu sei que Deus falou comigo. Ele falou a semana inteira para falar do Espírito Santo. E quando eu fui fazer umas pesquisas, só via coisa do Espírito Santo. Eu vi uma mensagem de um pastor de uma conferência, 3 que eu ouvi, só fala sobre o Espírito Santo. Falei, bom, parece que eu tenho que falar do Espírito Santo. Mas sabe, Deus preparou você hoje para vir aqui e ouvir sobre o Espírito Santo. Ele preparou você para ouvir sobre o Espírito Santo. Eu sei que isso que eu estou falando está tocando em você, porque Ele preparou você para ouvir. Ele está te respondendo, Ele está falando com você agora, certo ou não? Porque é isso que Ele faz. Ele prepara todos para ouvir, quando prepara um para falar. Quando você precisa falar com alguém, o Espírito Santo vai preparar aquela pessoa para ouvir. É assim que Ele faz. Ele veio dar dons espirituais, e Ele veio capacitar a gente para obedecer às palavras de Jesus. Não precisa ter medo de que não vai saber obedecer. E nós recebemos o pacote completo. Fomos salvos do poder do pecado. Fomos totalmente perdoados pelo Pai. Nós somos declarados justos. Nós recebemos um novo coração e um novo espírito. Nós fomos adotados como filhos. E recebemos o Espírito Santo, que é dado aos filhos para nos guiar, nos orientar. Ele fica tão feliz. E quando você começa a ter consciência dele, você começa a ouvir, de repente Ele fala com você. Você pode ter visões na sua mente ou não. Quando eu ouvi alguns pregadores falarem de tantas experiências do Espírito Santo e outros escrevendo, eu ficava meio assim, puxa, eu não tenho tudo isso. E o Espírito falou para mim, por que você não pede? Eu falei, é mesmo, né? Eu não falava em línguas, então um dia eu perguntei se eu queria falar em línguas. Só que eu tenho meio medo de ficar um negócio meio estranho. E eu não conseguia falar em línguas. Falei, então acho que eu não tenho o Espírito Santo, eu não falo em línguas. E o Senhor falou comigo, então você está me ouvindo e você acha que você não tem o Espírito Santo? Eu falei, é meio ridículo, né, Senhor? É verdade. Eu estou conversando com o Senhor no carro, dirigindo. Ele falou, você quer falar em outras línguas? Eu falei, eu quero, então peça. O Senhor quer falar em outras línguas. Só que eu não quero ir saindo, rodando língua. Aí fiquei quieto. Eu tenho uma música, comecei a cantar junto. Eu só canto sozinho, porque assim ninguém ouve, certo ou não? E de repente comecei a falar em outras línguas. Depois de algum tempo, o diabo vem falar, que você... O diabo, ou ele vai te jogar no chão dizendo, você não presta, você é um verme. Ele vai dizer, você é o cara, você é o super poderoso. Ele vai sempre, né? É que você ouviu muita mensagem, tudo, você é um cara que presta atenção em muita mensagem, você é muito interessado, né? Você está sempre aí, você está imitando o que os outros falaram. Eu falei, será que eu estou imitando? Eu falei, Espírito Santo, eu não estou imitando. Ele falou, bom, eu quero falar outras línguas que eu nunca falei. Mano, comecei a falar cada coisa, línguas diferentes. Mas eu tinha uma alegria muito grande. Esses dias a máquina de lavar quebrou lá em casa. A Marisa não enchia a máquina, não enchia, mas eu fui lá, mexi tudo, né? Olhei, não achei o problema. Falei, Espírito Santo, onde é que é esse problema? Ele falou, é aquela mangueirinha ali que está ligado no pressurizador que dá nível. Eu olhei, não, a mangueira não estava. Falei, mangueira? Eu achei que não era. Falei, uma mangueira, não é? Talvez o meu pouco conhecimento da máquina. Falei, não, devia ser um treco, porque não enche. E tal, tudo. Eu falei, a mangueirinha. Eu olhei, estava tudo certo. Chamamos o técnico, né? Ele vai lá arrumar a máquina. O que foi? Essa mangueirinha aqui. O senhor tinha falado para mim, tira e põe de novo. Ele falou, é só tirar e pôr de novo, ele falou, porque às vezes a pressão entra ar aqui e aí a máquina acha que não enche. Eu falei, perdão, Espírito Santo. Ei, podia ter economizado essa grana, não é verdade? Vamos ficar de pé. O Espírito Santo guia a gente em todas as coisas.
Quero desafiar você a sair daqui com essa consciência. Se eu sou filho, eu tenho o Espírito Santo. 2 orações para fazer. Primeiro, eu não sei se eu sou filho, não tenho certeza. Para ser filho, você tem que entregar a sua vida a Ele. Dizer: Pai, eu quero ser adotado. Se você nunca foi adotado por Deus, se você não tem consciência que você é filho de Deus, levanta a mão no seu lugar, não precisa nem vir aqui na frente, eu vou orar com você. E hoje você vai dizer: Pai, eu quero ser adotado. Eu quero ser adotada, Pai. Você que está online, você vai dizer: Pai, eu quero ser adotado. O Pai está dizendo: eu quero te adotar, mas você precisa querer ser meu filho. A todos quantos me receberem, eu vou dar o poder do espírito da adoção de ser filho. Então levante e fala: Pai, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Me recebe como Teu filho. Diga isso: eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Eu recebo hoje o espírito de adoção. Eu recebo hoje o espírito de filho. E posso te chamar de Pai. A partir de hoje eu creio que sou teu filho. Eu sou da família de Deus. Sim, Pai, esses que fizeram esta oração, agora mesmo eles estão recebendo agora o espírito do teu filho, o espírito de adoção, para não ser mais escravos com medo, mas ser filho amado. Amém. Agora você que é filho, a maneira de viver a vida cristã é conversar com o Espírito Santo. Eu converso com Jesus. Bom, Ele é o Espírito Santo. Não tenho tempo para falar da diferença de conversar com os três, mas tem que conversar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Ele é o seu consolador, Ele é o guia, Ele é o advogado, Ele está para ajudar você, amém? Então, como Ele habita em você, sugiro pôr a mão no coração e dizer: Espírito Santo, quero andar mais perto de Ti a partir de agora. Começa a falar com Ele agora. Começa a falar com o Espírito Santo agora. Não há nada maior, não há nada melhor. Vá falando com Ele. Mais precioso, incomparável és. Tua presença, Senhor. Eu vi e provei do mais doce amor que tirou minha vergonha e me libertou. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Desejo ver teu reinado em mim. Ansiamos por tua glória, Senhor. Ser tomados por tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Desejo ver teu reinado em mim. Ansiamos por tua glória, Senhor. Ser tomados por tua presença, O batismo no Espírito Santo é quando essa presença enche você. É quando ela começa a fluir mais poderosamente. O batismo no Espírito Santo é algo que é uma experiência onde você tem uma experiência mais poderosa com Ele.
Geralmente você sente uma alegria, você pode se quebrantar, não tem uma fórmula. Mas o batismo no Espírito, você não vai andar o tempo todo neste êxtase, não dá. A gente não consegue ver o tempo todo chorando, o tempo todo pulando, o tempo todo cantando. Você continua tendo que trabalhar, você vai ter que continuar tomar banho e fazer tarefas. Então, a presença de Deus é algo que é contínuo. Às vezes você não sente, que nem eu falei aí na máquina de lavar. Eu não senti, na verdade eu estava irritado, eu estava resolvendo um problema no meu trabalho, eu estava meio preocupado, mas eu perguntei e ele ouviu. Você não tem que ouvir, você precisa crer que ele está aí. Mas também você pode dizer: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida. Faz essa oração, fala: não tenha medo do Espírito Santo, não tenha medo, ele nunca vai envergonhar, ele nunca vai te abandonar, ele vai te guiar em todas as coisas. Começa a orar agora, nesses 3 minutinhos finais. Ora dizendo assim: o que você precisa dele? Diga: Espírito Santo, eu preciso da tua direção nesse, Espírito Santo. Diz para ele: eu não sei, mas tu sabes, me ensina. Ele vai ensinar. Fala com ele agora, fala: Espírito Santo, essa questão que eu estou lutando tanto, eu não estou mais sozinho, tu estás comigo. Diz isso: tu estás comigo. Às vezes é com o filho, às vezes é uma decisão. Não importa se é grande ou pequeno, se é importante para você, é importante para ele. Oh Espírito Santo, eu vejo o Espírito Santo querendo guiar pessoas que não acham uma direção profissional. Ele está dizendo: me ouça, você vai encontrar. Eu vejo o Espírito Santo querendo guiar você na sua vida sentimental. Ouça, as pessoas falam: ouça-me, descansa, eu vou guiar você. Ele vai guiar você em tratamentos médicos. Às vezes você está esperando Deus curar você, e Ele pode curar você usando um tratamento, mas você precisa saber, falar: Senhor, eu tenho que usar um tratamento, eu tenho que ir num lugar. Ele vai guiar você. Você quer ter filhos, mas não pode? Coloca a mão no seu ventre e fala: Espírito Santo, tua palavra diz que tu habitas em mim, e o teu poder vivifica o meu corpo mortal. Diz para ele: eu quero ter filhos, não posso. Mas você precisa querer. Ele vai dizer: eu quero ter filhos. Então ele vai dizer sim. E cura você, em nome de Jesus. Você que diz: eu quero te servir, mas eu não sei como. Diz: eu sei como. Entregue-se nas minhas mãos. Entregue-se que eu vou guiar você. Eu vou guiar você. Eu vou guiar você. Eu vou guiar você. Decisões importantes são decisões pequenas. Eu vou guiar você. Começa a dizer: eu creio que tu estás em mim, Espírito Santo. Eu creio que eu sou filho. Eu tenho a tua presença em mim. Você tem que declarar isso em fé, porque a fé primeiro ela conhece a palavra, depois a fé ela declara a palavra em fé, depois a fé declara a palavra, depois ela obedece a palavra. Então você crê na palavra, você declara ela dizendo: eu concordo com o que Deus disse, assim é que é. E terceiro, você age. Você toma posição, você pratica, você obedece a esta palavra. Aqueles que estavam com dificuldades de obedecer a Deus, diga: Espírito Santo, me ensina a obedecer, eu tenho essa fraqueza. Mostra por que eu caio. Mostra, não peça só a Deus para te livrar, peça por que eu caio, Ele vai te mostrar. Oh, receba essa graça. Senhor, eu oro por agora por todos que estão aqui, como o Senhor disse que nós devíamos orar, e peço: batiza-os com o Espírito Santo, Senhor. Batiza-os com o Espírito Santo. A todos os que querem dons, recebam. Distribui a todos os que querem, Senhor. Aqueles que tinham esquecido da tua presença, e hoje aviva novamente. Derrama dons, desperta dons adormecidos, desperta promessas adormecidas, desperta dons adormecidos. Desperta, sejam batizados, que falem outras línguas, que falem em línguas, que comecem a ler a Bíblia e entender tudo, que comecem a ter revelação do que está escrito, que comecem a ensinar a outros, que tenham palavras de encorajamento para outros. Dons, eu preciso dizer isso. Pessoas que estão dizendo: acho que o Espírito Santo esqueceu, Deus não quer me usar mais. Ele está dizendo: você está crendo numa mentira religiosa besta, porque você ficou olhando para as pessoas. Olhe só para mim, olhe só para mim, porque os dons que eu dei para você são irrevogáveis. Por isso, Senhor, reaviva os dons, reaviva o que o Senhor já entregou a todos nós aqui,
Assim nós oramos crendo que o Senhor está se movendo, porque para Ti basta crer. E agora nós vamos começar a agir, nós vamos começar a fazer o que não fazíamos antes, nós vamos começar a encorajar ou a profetizar, vamos começar a pedir orientação, e nós vamos ver o céu na terra. Aplauda Ele, poder, aplauda Ele, fala obrigado, Espírito Santo. Queremos mais mergulhar em tua presença. Tenha uma ótima semana com o Espírito Santo.